Esse é o podcast Ciência Feito Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Olá pessoal, aqui quem fala é o Daniel, professor de Física. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feito Aqui. No bate-papo de hoje, quem vai estar aqui comigo me ajudando nessa entrevista é a professora Mariana, que vocês já conheceram aqui de alguns episódios anteriores. Diga oi, Mariana. Olá, bem-vindos. E vamos apresentar aqui hoje o nosso grande convidado desse episódio, que é o professor Valdeir Mendes. O professor Mendes é professor do IFG Campus Formosa, é técnico em processamento de dados, bacharel em sistemas de informação, licenciado em biologia, especialista em segurança da informação e comunicações, especialista em engenharia de software, fico sem fôlego aqui, mestre em informática pela UNB, doutor em ciências biológicas também pela UNB, com tese na área de bioinformática, com um período de doutorado sanduíche na Universidade de Leipzig. Atualmente ele realiza um pós-doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Mendes. E a primeira pergunta aqui, quando você quiser se apresentar, complementar alguma coisa, é do que eu te chamo? Eu posso dizer que você é biólogo, você é informático? Como é que você se apresenta normalmente no rolê? Oi, Daniel, oi, Mariana, oi todo mundo que está ouvindo. Obrigado pelo convite. Bom, eu não sei muito bem responder essa pergunta não, mas eu me considero uma mistura das duas coisas, que é justamente a área que a gente atua mais, né? Que é chamada de bioinformática. Então, se dá para misturar biologia e informática, então eu acho que eu me consideraria um bioinformata. Bioinformata. Quem trabalha com informática é um informata? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Talvez seja algum tipo de neologismo aí, mas eu também não... Acho que não é comum, né, você ouvir isso. Tá bom. Bom, vamos começar conhecer um pouquinho a sua história. Conta pra gente como é que foi, como é que você chegou nessa junção da biologia com a informática, você se interessou por isso em que momento, como é que foi? Volta um pouquinho no tempo, ver aquele Mendes ali do ensino médio e tal, como é que foi essa escolha de decisão de carreira aí? Tá bom. Então, o meu ensino médio, ele foi um ensino técnico, né? Eu fiz um ensino médio técnico em processamento de dados. Na época, a gente não tinha, como temos hoje, no próprio IFG, o ensino técnico junto com o ensino médio, né? A gente tinha ou o ensino médio, normal, né? Com as disciplinas de português, matemática, física e tal, ou o ensino técnico, então você fazia uma coisa ou outra. Então eu fiz o meu ensino médio técnico em processamento de dados. Eu fui lá para aprender a programar e tal. E aí... assim que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer então um vestibular para a área de computação, porque tinha acabado de sair do ensino técnico nessa área, então estava bastante empolgado. Era uma época que as coisas estavam acontecendo muito assim na área de computação, era uma promessa muito grande. Isso eu estou falando de 1998, 99, né? Foi logo depois do boom da internet e tal. E aí aconteceu que eu consegui ingressar num curso de computação, né? Só que eu morava aqui em Formosa e o curso era na Universidade Católica, lá em Taguatinga Sul, lá em Brasília. Aí eu pegava aqui um ônibus todo dia para ir para lá, né? Estudar e voltar. Aí isso foi ficando muito cansativo num semestre, no outro semestre eu acabei mudando para lá. Só que eu tinha que ao mesmo tempo trabalhar para pagar a faculdade e estudar, e também não deu certo, né? E aí foi quando em 2001 abriu a outra faculdade aqui em Formosa, né, a IESGO, e abriu com um curso de computação, né, de sistema de informação. Então, por questões econômicas, eu me transferi de volta para Formosa e estudei aqui. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi lidar com assuntos biológicos. Isso sempre me chamou muita atenção. Então, depois que eu me formei em sistema de informação, eu comecei uma segunda graduação em biologia, né. E aí, nessa graduação, eu conheci um professor, que foi meu orientador, inclusive, da graduação de biologia, que ele tinha uma demanda por análise de alguns dados e que essa demanda era relacionada justamente com fazer algum programa para analisar os dados de proteômica que ele tinha, né? E aí eu descobri que eu podia juntar as duas coisas. E aí eu fiz a minha graduação em biologia com meu TCC nessa área, né? E
Bom, enfim, depois disso foi o mestrado também, que foi na mesma pegada, né? E aí depois eu mudei para o doutorado num outro departamento, que já não era mais de computação, mas o trabalho se resumia sempre a mesma coisa, né? Usar técnicas de computação, estatística ou matemática para resolver problemas da biologia. Independente do programa de pós-graduação, era isso. Já que aqui na nossa região, na UNB, salvo engano no Centro-Oeste, a gente não tem nenhum programa de bioinformática, né? A gente só tem isso na região Sudeste e Sul. E mais recentemente na Universidade do Rio Grande do Norte também. Você podia falar um pouquinho mais para a gente, mas como é que foi essa experiência na graduação, né? Para além da temática de pesquisa, as vivências, os professores, porque não é uma trajetória tão comum, né? Fazer uma graduação em informática, depois fazer uma licenciatura em ciências biológicas. Você comentou que você trabalhava ao longo do caminho. Como é que foi um pouco esse processo formativo? Trabalhava. Eu sempre trabalhei e estudei, sabe? Então, não foi uma vida acadêmica muito tradicional, assim, né? Por exemplo, depois que eu terminei a graduação em Sistema de Informação, eu comecei a trabalhar como professor na escola técnica e, ao longo desse período, eu comecei a graduação em Biologia também. No meio do caminho da graduação de Biologia, eu ingressei no Exército, né? Então eu fui trabalhar lá como militar, programando mesmo, na lista de sistemas. E assim que eu terminei a minha graduação em Biologia, eu consegui então passar no processo seletivo para o mestrado em Informática. Eu ainda trabalhava no Exército na época, né? Então, quando eu vi que eu tinha sido aprovado no processo seletivo, eu fui procurar meu chefe, né? Falei, coronel, passei no mestrado e tal, estou muito feliz de ter passado, queria saber se o senhor me libera para assistir às aulas. Que dia você tem aula lá? Eu, segunda, terça, quarta e quinta. Daí ele falou, não dá, né? Ele estava certo, né? Não dava para abrir mão desse tanto assim. Então eu fiquei meio triste assim, né? Por estar perdendo essa oportunidade. Mas aí eu vi que tinha o concurso do IF aberto, né? E isso foi em 2011, então era bem a época de implantação dos institutos federais, que tinham recém sido criados. E aí eu fiz o concurso e muito rapidamente o concurso foi homologado e começaram a chamar as pessoas. Na ocasião, eu tinha feito o concurso para Formosa, fiquei em segundo lugar, só que daí chamaram o primeiro lugar, que foi o meu colega, o João. E aí alguém do IFG me ligou falando, olha, você está aprovado lá em Formosa, nós não temos a vaga lá agora, mas tem uma vaga imediata em Lusiânia, você quer ir para lá? Aí eu nunca tinha nem sequer pisado em Lusiânia. Estava no quartel no dia, olhei no mapa, 60 quilômetros, só pensei assim, dá para ir voltar no mesmo dia. E aí eu falei, vou, então. Aí dei baixa do exército num dia, tomei posse e entrei em exercício no outro. E já comecei, e ainda deu tempo de fazer a matrícula no mestrado, já que com a carreira de professor a gente tem um tempo um pouco mais flexível para trabalhar e estudar, né? E aí fui para Lusiânia e comecei a fazer o mestrado na UNB. Então, depois disso, eu me transferi para Formosa, né? De Lusiânia para Formosa, e em 2013 eu me transferi de Lusiânia para Formosa. Terminei o mestrado em 2014 e já emendei no doutorado. E que terminei em 2018. Durante um seminário desses de pós-graduação, eu apresentei o meu trabalho. Nós tínhamos visitantes de fora, o pessoal da Universidade de Leipzig, na Alemanha, e eles viram o trabalho e gostaram, me sugeriram fazer uma parte do trabalho lá com eles. E aí eu participei do processo seletivo interno lá da universidade para as bolsas de doutorado sanduíche e consegui ficar em primeiro e fui para lá também. Daí voltei, defendi e continuo exercendo a pesquisa nessa área aí até então. Ainda sobre essa graduação, ainda que você tenha visto, né, esse potencial de junção aí, tenho gostado disso. Essa junção foi sendo feita posteriormente, né? Dentro do curso você não tinha isso tão forte ainda, ou tinha já? Tipo assim, dentro do curso você já trabalhava essa integração entre as duas coisas? Isso eu fiquei um pouco perdido nessa... Sim, no curso de biologia sim, né?
Porque desde que eu comecei com iniciação científica lá, eu já comecei para resolver um problema da biologia, que era da área de proteômica. Na época era a análise de gel de proteínas, né? E então eu já, no meio do curso, digamos assim, eu já vi que dava para juntar as duas coisas. Eu acho que uma parte da surpresa, Daniel, é que a bioinformática, ela é uma área muito forte hoje, ela é muito importante. Quanto mais produz dados, mais você precisa de ferramentas, né, para triar esses dados, analisar os dados. Mas é mais comum você recrutar na biologia pessoas que vão se especializando em bioinformática. Então, na biologia, esse espaço existe já há algum tempo, mas na informática é que é mais difícil a pessoa fazer o caminho contrário, né? E outra coisa, talvez atípica, é que é mais raro para aqueles que escolhem se formar em informática almejar ser professor. Não é quando você pensa, o Daniel estudou física, ser professor era algo que estava no horizonte de todo mundo que ouvia. Mas informática não tem a mesma relação tão direta. Como é que foi surgindo aí seu interesse em se tornar professor, não só, né, bioinformata e etc. Eu confesso que inicialmente eu não tinha a pretensão realmente de ser docente, não, né? Mas foi digamos assim, pela disponibilidade de emprego, de trabalho que tinha na época, né? Em se tratando de uma cidade como Formosa que hoje é bastante diferente daquele tempo onde eu estudava. Então, essa escolha foi mais relacionada a aquilo que estava disponível realmente para seguir, né? Hoje a gente tem muita possibilidade de fazer trabalho remoto, por exemplo, na informática, né? Você pode programar para um monte de lugares, até para fora do Brasil, sem sair de casa e tudo mais. Mas não era assim há algum tempo atrás, há 20 anos atrás. Então, se eu queria trabalhar em algum lugar, eu tinha que estar naquele lugar. E as condições financeiras não eram favoráveis, então a escolha pela docência foi realmente induzida pela disponibilidade de trabalho. Mas uma vez lá dentro eu achei super legal, porque eu vejo na sala de aula, pelo menos assim, tomando como uma experiência pessoal, que é uma oportunidade muito, muito bacana de network, que eu não encontraria em lugar nenhum, porque todo semestre eu conheço pelo menos 60 novas pessoas, né? Cada 2 turmas de calouros que entram, são 60 novas pessoas com quem eu vou me relacionar, e se você se mantém na docência durante algum tempo, como é o meu caso, eu encontro já vários alunos que são profissionais, já fazem parte da minha rede de trabalho, né? Então, eu considero a sala de aula não só como uma troca de conhecimentos, mas também um network fantástico. Como se diz, é um investimento a longo prazo, né? Massa. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do seu mestrado. Você começou o mestrado em informática na UNB, né, com o tema o Método para a Reconstrução in Silico de Redes Metabólicas de Fungos. Então, como você foi para essa área? Foi designação de algum orientador? Você mesmo se interessou por aquilo? E uma outra pergunta que eu coloco ali. Nesse ritmo todo de trabalhar, estudar e tudo mais, muita gente às vezes acha que seguir a carreira acadêmica, como você fez, acaba sendo meio incompatível com a ideia de trabalhar e estudar, né? Como é que foi esse processo para você? E aí, entrando no tema mesmo, né? O que fez você se interessar por esse tema? Tá, então vou responder a primeira pergunta aí que você fez. Se é incompatível trabalhar e estudar. Olha, o ideal realmente é somente estudar ou somente trabalhar, porque a verdade é que é bastante estressante você fazer as duas coisas, né? Não vou aqui fazer nenhum floreio e dizer, não, foi super tranquilo, eu trabalhava, estudava e ainda saía à noite aí para brincar ou para uma festa. Não, é mentira, não é fácil, né? É muito difícil trabalhar, estudar e fazer as duas coisas direito, né? Então, o ideal é você realmente vai estudar ou trabalhar, mas a gente sabe que não são as condições que a gente tem no país, principalmente porque quando você vai estudar, normalmente
os estudantes não conseguem uma bolsa, então ele precisa de alguma maneira se manter, né? A quantidade e o valor das bolsas no Brasil é bastante ruim. Então, a maioria das pessoas opta por trabalhar e estudar, ou acaba não estudando para trabalhar, né? Então, o que é fácil, não é. E esse tema, bom, como a grande maioria das coisas que eu trabalho, normalmente não sou eu que escolho, não, sabe? Quer dizer, até certo ponto, né? Eu tenho um poder de escolha limitado, digamos assim. Normalmente os biólogos vêm com algum problema, né? E apresentam aquele problema e eu acho que quem vender melhor o peixe leva, né? Porque lá nesse programa de pós-graduação, na UNB, ele acontece lá no departamento de computação e aí tem parceria com alguns laboratórios lá da biologia. Então, a gente faz alguns seminários, né, de pós-graduação e aí o pessoal vai apresentando seus trabalhos e tal. E aí, à medida que tem essa parceria, alguns seminários são conjuntos, né? Então, as pessoas tentam apresentar os trabalhos delas em biologia lá e dizer quais são as dificuldades que elas estão enfrentando e se alguém ali se interessa por algum tema, daí pode tentar ajudar, né? E aí foi o que aconteceu. Eu vi que o pessoal tinha feito um transcriptoma desse fungo, que é o Paracoccidioides luti, que na verdade é digamos assim, uma espécie bem próxima de um outro fungo muito mais conhecido, que é do mesmo gênero, que é o Paracoccidioides brasiliensis. Ele causa uma infecção bastante séria, né, principalmente na região sudeste e tal, mas também tem por aqui. E aí, essa era uma dessas doenças negligenciadas, né, que a gente tinha. Então, uma das maneiras de você tentar estudar essa interação entre esse fungo e humano era, então, justamente descobrir como é que funcionava o metabolismo deles, né? Porque bom, vou fazer um resuminho aqui. Esse fungo, ele fica no solo, né? E quando ele está no solo, ele está na forma de esporo, né? Então, digamos que o agricultor vai ali capinar o chão, então ele acaba respirando aquele esporo do fungo, só que quando o fungo entra no corpo humano, tem uma mudança de temperatura, né? No solo ele está aproximadamente a 20, 22 graus, quando ele entra no corpo humano, então você muda isso para 35, 36 graus, né? Aí o que acontece é que o fungo deixa de ser um esporo e passa a ser uma levedura, né? Como essa que a gente usa para fermentar a cerveja. Então ele passa a ser um organismo que transita, digamos assim, muito mais facilmente na corrente sanguínea, né? E aí isso se espalha para todo lugar na corrente sanguínea, e aí é justamente no momento em que ele deixa a forma de esporo e passa para a forma de levedura que está a virulência do fungo, né? Então, o que a gente estava tentando descobrir aí era baseado no transcriptoma das duas formas, né? Comparando as duas formas de esporo e de levedura, quais eram os genes que eram expressos em cada uma dessas duas formas, né? E aí, a partir desses genes, então, a gente conseguiria descobrir quais são as vias metabólicas envolvidas nessa transformação. Então, isso poderia dar alguma pista para o pesquisador e para o laboratório, então, tentar inibir alguma dessas proteínas, alguma dessas enzimas, dessas vias metabólicas, para ver se ele conseguiria, por exemplo, parar o processo no fungo, né? Então, a ideia era uma ideia que na época me pareceu muito, muito interessante, né? Tem uma aplicação bastante interessante, pareceu ser interessante, e eu fui fazer isso daí, mas confesso que foi difícil, né? Você falou aí bastante, teve duas palavrinhas aí que eu queria talvez aprofundar um pouquinho. Você falou transcriptoma, como é? Transcriptoma. Transcriptoma. Transcriptoma, o que é isso? Transcriptoma. Tá, veja, a coisa funciona mais ou menos assim. Aí é a aula da biologia agora, né? Bom, todos os organismos vivos, eles têm algum genoma, tá? Aí genoma a gente está falando às vezes de DNA, né, na maioria dos casos, a gente está falando de RNA, como é o caso de um vírus, por exemplo, que nem esse que a gente está sofrendo com ele aí. Mas eles têm algum mecanismo genético, né? Algum genoma. E aí, tudo isso é para guardar, digamos assim, uma receita para fazer alguns metabólitos, né? Esses metabólitos eles podem ser, e são na maioria das vezes, proteínas, tá? Mas para sair de um DNA e chegar numa proteína, você tem alguns passos, né? Então, primeiro esse DNA ele vai ser transformado em um RNA mensageiro, e esse processo aí, né, dessa conversão do DNA para um RNA mensageiro é chamado de transcrição.
Então, quando você coleta ali em laboratório todos os RNAs mensageiros que vieram do genoma, então esse conjunto de dados a gente chama de transcriptoma. Né? Você falou assim como o genoma é o conjunto de todos os dados de DNA, né? Então o transcriptoma seria do RNA mensageiro, proteoma seria de todas as proteínas, enfim. Ah, tá, saquei. Tá. Então, beleza, paralelo aí com o genoma, né? Tá. E aí outra palavrinha que está no título da sua tese, da sua dissertação e aparece na sua tese também, é que o seu trabalho é in silico. Explica aí pro pessoal que está ouvindo o que é isso, né? Que tipo de outros, né? Porque normalmente a gente fala in silico, in vivo, in vitro, né? Então o que são esses termos aí? Beleza. Então, eu tenho essa licenciatura em biologia, né? Mas eu sou destro, tá? E na bancada de biologia eu tenho 2 mãos esquerdas. Então, eu não sirvo para aquilo ali, para a bancada. Eu sou muito ruim, né? Então, quando se fala em vivo, in vitro, eu sempre faço bobagem. Mas, quando se trata de fazer essas simulações no computador, então eu me dou um pouco melhor, né? Aí, da mesma maneira que os experimentos eles podem ser classificados em vivo quando estão sendo feitos diretamente em algum organismo, né? Ou in vitro quando você está trabalhando dentro de algum laboratório ali com algum material, por exemplo, células ou tecidos, alguma coisa do tipo, né? Dentro de alguma vidraria ali. Aí o experimento é in vitro, né? E aí quando o experimento é simplesmente computacional, aí a gente pode classificá-lo como in silico, né? Já que o silício é que é usado para fazer os processadores dos computadores. Então vem disso daí, in silico. Que doideira, eu não sabia não. Achei muito interessante aprender este pequeníssimo detalhe. A gente tem algumas perguntas depois que tem a ver com a questão da aplicação dos conhecimentos, né? Mas enquanto você falava do mestrado, você já comentou um pouco, né, do potencial da pesquisa, de aplicação desses resultados. Você podia contar um pouquinho para a gente que conexões assim seu trabalho do mestrado teve, vou dizer assim, com o mundo lá fora, né, com o mundo fora da academia? Tá. Bom, o trabalho de mestrado, eu acho que ele foi um dos que menos teve alguma implicação, assim, né? Porque muito do que a gente fez ali acabou sendo também feito por outros grupos concorrentes, digamos assim, né? Então, na ciência é assim, às vezes você está perseguindo uma coisa, outra pessoa lá longe também está perseguindo a mesma resposta, né? E é uma corrida, né? Só que você às vezes não sabe nem que você está nela. E aí, em algum momento do meu trabalho, alguém publicou os mesmos resultados, ou muito parecidos com os que eu tinha, antes de mim. Então, para mim, o meu trabalho acabou não tendo essa implicação, assim, mas como os resultados eram próximos, para mim serviu muito para validar o que eu estava fazendo, né? E no final das contas isso certamente serviu para quem vai usar esses resultados lá na ponta, né? Que são justamente, como eu comentei anteriormente, alguma pista de como funciona o metabolismo do bicho lá, do fungo, né? Para tentar de alguma maneira inibir alguma proteína desse fungo que possa ter algum reflexo na biologia dele, né, e impedir de alguma maneira que ele cause alguma doença. Mas isso ainda, tudo isso é muito vagaroso, né, principalmente quando se fala desse tipo de doença, como eu disse no começo, que são doenças negligenciadas, né, então a verba é pouca e tal. E aí a gente tem avanços, mas não tem nada definitivo ainda, digamos assim, uma cura, né. Então, bom, eu fico contente de ter como se diz assim,
colaborado de alguma maneira para que os pequenos avanços pudessem acontecer, mas realmente o mestrado, eu considero que a maior contribuição que ele teve foi realmente a formação de recursos humanos. Eu me considero uma pessoa que aprendeu muito no mestrado, e tudo que eu aprendi lá eu tenho aplicado em outras coisas que essas sim têm dado maiores resultados, né? Aí logo depois você falou que já emendou, terminou o mestrado e foi pro doutorado. E aí você muda de departamento. O seu mestrado foi na informática, o seu doutorado foi na biologia mesmo, né, da UNB, biologia molecular. Por que houve essa mudança? Como é que funcionou essa transição? Algum motivo especial para isso? Eu acho que foram duas coisas, na verdade. A primeira delas que os experimentos que eu estava fazendo, eu já estava trabalhando lá na biologia, tem um laboratório de bioinformática, né? Então, quando eu ia para fazer as minhas coisas, eu não ficava no departamento de computação, eu já ficava no departamento de biologia. Então, eu estava muito mais relacionado, digamos, com as pessoas de lá mesmo, né? E o segundo motivo foi time mesmo, né? No momento em que eu defendi o mestrado, estava aberto o processo seletivo do doutorado da biologia, mas não estava da computação. E aí eu fiz e passei, já estava por lá mesmo, e lá fiquei. A gente queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como é que foi sua pesquisa de doutorado. Que tema que foi, o que era necessário fazer, como foi essa experiência, quais foram os desafios? Bom, no doutorado eu continuei trabalhando com redes metabólicas, mas aí já não era mais com fungo, né? Aí eu passei a trabalhar com uma planta que talvez seja conhecida de várias pessoas aí por causa do óleo que ela produz, né? A nossa famosa copaíba. Então, se você vai nas feiras, nas lojas de produtos naturais, etc., tem muita gente por aí vendendo esse óleo de copaíba, né? Que tem muitas propriedades, principalmente anti-inflamatórias. Bom, o pessoal da Universidade Federal do Amazonas tinha feito, então, o sequenciamento mais um transcritoma, né? Só que dessa vez da copaíba, e aí, aí eu vi lá, eu já tenho alguma experiência com construção de rede metabólica usando transcritoma, vai ser manha. Vou fazer meu doutorado na manha, só vou mudar de fungo para planta, vou repetir quase tudo. Só a esperança era essa, né? Foi manha? Mas, não, foi muito, não, nem muito difícil. Porque, na verdade, cada organismo tem muitas peculiaridades, né? E se você pensar que um genoma de um fungo, como é o caso do Paracoccidioides, ele tinha mais ou menos 30 megabases, né? Que dá mais ou menos uns 30 megabytes também. Enquanto que se a gente estimar o genoma de uma planta dessa daí, é pelo menos umas 300 vezes maior, né? Então, a quantidade de dados é maior, a complexidade dos dados é maior, porque você tem regiões muito repetidas nas plantas, nos genomas de plantas, então traz uma série de problemas que eu não tinha encontrado no fungo, né? E aí eu tive que lidar com outros problemas da área de informática mesmo, para poder conseguir resolver os problemas da biologia. Por exemplo, como a quantidade de dados era muito maior, eu tive que bolar estratégias alternativas de armazenamento e acesso aos dados, né, para carregar tanto dado na memória, esse tipo de coisa. Então, comecei a trabalhar com bancos de dados não relacionais, né, que são conhecidos por aí como NoSQL. E isso abriu alguns outros caminhos também, quando eu comecei a trabalhar com esses dados não relacionais. Já que nós tínhamos um tipo de banco de dados específico chamado banco de dados em grafo. E se você olha para uma rede metabólica, ela parece um grafo, né? Um grafo seria, para você que está ouvindo o podcast, você pode formar uma imagem na sua cabeça. Imagine que você tem um monte de bolinhas, cada bolinha tem um número, e aí você pode conectar essas bolinhas traçando linhas de uma até a outra, né? E essas linhas elas podem ser direcionais ou não. Imagina essas linhas agora como setas, né? E aí a gente começa a dar significado para essas bolinhas e para essas linhas, né? Digamos que uma bolinha pode ser uma proteína, ou melhor dizendo, uma bolinha dessa pode ser um metabólito qualquer, por exemplo, e aí uma proteína qualquer age sobre esse metabólito e transforma ele em outro metabólito, né? E aí o resultado disso
vira outra bolinha, que é outro metabólito, aí outra enzima se liga lá e transforma em outra, e você vai encadeando um monte de bolinhas e setas, né? Então, uma rede metabólica, visualmente, assim, se for possível fazer essa imagem na cabeça, é mais ou menos isso, né? E isso é muito parecido com, isso é o que a gente chama de grafo na computação. E aí você tem bancos de dados em grafos, então eu vi uma oportunidade aí de trabalhar com isso, acho que fui uma das primeiras pessoas no mundo que trabalhou com isso, né? Que era guardar redes metabólicas diretamente no banco de dados em grafo, já que eu não precisaria, então, ter que fazer o passo de conversão de dados, né? Seria muito, muito menor, né? Com poucas adaptações, a gente guarda a rede metabólica tal qual ela é dentro do banco de dados, sem ter que modelar um novo tipo de estrutura de dados para guardar aquelas informações, né? Bom, essa foi a primeira publicação do doutorado, foi com a qual eu defendi, que as publicações dos outros resultados só vieram depois da defesa. Mas basicamente era isso. Então eu fiz a rede metabólica da Copaíba, mas só que dessa vez, além da gente ter bolado uma estrutura de dados específica para isso, né, a gente foi num nível de detalhe que não tinha no trabalho anterior do fungo, já que a gente conseguiria, na verdade, gerar todos os possíveis metabólitos que a Copaíba conseguiria fazer, e aí, daqueles possíveis, a gente poderia, então, fazer algum filtro para aqueles que seriam, então, factíveis dentro de determinadas circunstâncias, né? Deixa eu tentar fazer uma analogia. É como se, no fungo, é como se eu tivesse tirado a foto do professor Daniel, né? Mas não tem um fundo, não tem nada, é só um fundo branco lá, tá? Agora, na Copaíba, eu tenho a foto do Daniel, mas eu tenho um fundo lá como... é uma parede azul, é um armário, tem 2 copos, tem 4 livros vermelhos, então você tem um contexto, né? Você coloca essa fotografia dentro de um contexto. Então, se a gente leva em conta esse contexto, no caso das redes metabólicas da Copaíba, por exemplo, poderia ser o pH, e várias outras condições físico-químicas, daí a gente conseguiria, dentro daquele universo de todos os metabólitos possíveis, a gente extrair aqueles que poderiam ser realmente factíveis, levando em consideração essas restrições de pH e de mais um monte de outras condições físico-químicas, né? Tá, então deixa eu só, né, tentar organizar aqui, eu como burrão que não entende direito o que você está fazendo. Então, você primeiro decodifica e trabalha, né, computacionalmente, pegando o código de fabricação de coisas, de proteínas, né, que aquele organismo é capaz de fazer. E aí você monta todo o esquema, tipo, esse organismo, o código genético dele permite que ele faça tal e tal e tal proteínas. E essas proteínas se influenciam, tipo, essa proteína induz a produção da outra, que cria uma enzima que não sei o que e tal, então tá aqui a rede completa de tudo que esse bicho faz. Tipo isso. Tipo isso. Deixa eu tentar ir por esse mesmo caminho aí que você falou, que talvez te ajude a entender. Então você tem o código genético lá, daí ele é transcrito, vira um transcriptoma, então a partir desse transcriptoma você pode inferir quais são as proteínas que aquele organismo produz. Essas proteínas, elas são normalmente... ou grande parte delas, nesse caso, são enzimas. Tá? O que é uma enzima? Uma enzima é uma proteína que faz uma reação química acontecer. Porque normalmente essas reações químicas elas demandam energia, então elas não acontecem espontaneamente. Né? Eu sou um metabólito aqui, eu sou o geranil de fosfato, agora cansei de ser geranil de fosfato, vou ser outra coisa. Não é assim. Precisa de que alguma enzima se ligue no geranil de fosfato e faça ele se transformar em outra coisa. Essas enzimas são sempre proteínas que vêm do transcriptoma, né? Aí, olha só, se eu sei exatamente que a proteína X, ela sempre se liga num geranil de fosfato, né? Eu sei que a proteína Y sempre se liga num farnesil de fosfato, eu sei que a proteína Z sempre se liga num outro metabólito, eu consigo então inferir quais são, a partir das proteínas, a partir das enzimas, quais que são os metabólitos que são possíveis de ser produzidos, né? Já que eu tenho essa relação. E aí,
eu gero então esse conjunto inteiro de metabólitos que podem ser produzidos, e depois eu coloco um background neles, né? um contexto. Olha, então agora vamos ver aqui. Se as condições físico-químicas forem A, B e C, quais desses aqui vão ser riscados e quais vão ficar? E isso seria porque tipo, aquela condição facilita, né, ajuda a catalisar alguma reação específica, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Essas enzimas, que são as proteínas, também elas não funcionam sozinhas lá, né? Normalmente você tem um cofator, alguma coisa do tipo que vão junto com elas, né? Então todas essas questões eu coloquei lá como restrições para a gente, então, desse universo de possíveis metabólitos, a gente dizer quais que seriam mais factíveis. Aí com essa pista o cara vai para o laboratório e testa. Então vou reproduzir essa condição. Vou botar o pH não sei o que, o cofator não sei o que, o íon é o magnésio, e está aqui a enzima. Vamos ver agora se ela vai produzir mesmo nessas condições. Então, é por aí. E nessa brincadeira toda, você tinha alguma proteína, algum produto, né, dessas várias reações metabólicas de interesse, ou você queria só mapear tudo que fosse possível para aquele organismo? Então, a minha ideia era mapear tudo que fosse possível, mas aí já não consegui, porque seria quase impossível a gente analisar, então eu fui afunilando também, e aí eu consegui mapear todos os sesquiterpenos, que são só uma classe de metabólitos secundários que tem 15 carbonos. Então é onde eu parei. Você vê, só de sesquiterpenos a gente consegue gerar, eu não me lembro agora os números, é certo, mas eu acho que tem mais de 30 mil de sesquiterpenos possíveis de serem feitos. Então imagine se eu falasse para a pessoa testar em laboratório 30 mil possibilidades, né? É muito melhor se eu falar para ela, olha, dessas 30 mil, nessas condições aqui, esses 10 aqui são mais prováveis. A possibilidade é muito grande, né? Se eu estivesse levando em conta o genoma para fazer tudo, então provavelmente eu não teria nem computador para rodar esse tipo computador disponível para rodar esse tipo de simulação, né? Quando eu me ative apenas a moléculas, a sesquiterpenos, que são moléculas com 15 carbonos só, o computador já estava pedindo arrego, então imagine se eu quisesse fazer tudo que a copaíba faz, né? Para a gente ver a riqueza que é a biotecnologia, a biologia, né? Um organismo como esse faz isso em segundos, né? Você vai lá e sei lá, fura a madeira lá da copaíba, né? Em poucos minutos ela já está minando óleo ali, né? Então, o que a planta faz em poucos segundos ou minutos, para simular no computador demoraria semanas, né? Tem uma curiosidade aqui, Mendes. Você falou que o computador não ia aguentar, que ele já estava quase desistindo. Tem algum computador que aguenta? A minha dúvida é um pouco mais assim. Você comentou brevemente, né, que o financiamento para pesquisa nem sempre é tão grande, ainda tem dificuldades com relação ao tema, e essa é uma infraestrutura que é cara, né? Bons computadores, boa infraestrutura de processamento de dados e etc. Como é fazer pesquisa na sua área aqui no Brasil? Aqui no Centro-Oeste também, né? Essa pergunta, a primeira parte da sua pergunta sobre o computador, se existe, como é que é, tem duas respostas, Mariana. A primeira é assim, olha, às vezes é um limite matemático mesmo, né? Então, dependendo do algoritmo que você usa para poder resolver aquele problema, a maneira com que esse algoritmo lida com os dados vai, digamos assim, culminar num tipo de resultado que você pode modelar como uma função matemática, né? E aí a gente sabe que essas funções elas têm algum tipo de crescimento, né? Então, olha, por exemplo, se eu tenho uma função exponencial, significa que para valores pequenos aquilo é factível, né? Se os valores vão crescendo muito, a curva cresce muito rápido, então, digamos que essa curva seja o tempo, é como se eu dissesse o seguinte, olha, para analisar 100 metabólitos eu demoro 10 horas. Para analisar 105 eu poderia demorar 10 anos. Né? Então, existe um limite, né? Que é justamente o que o pessoal aprende, né? na aula de cálculo. Existe um limite da função onde a gente tem, a partir de um modelo matemático, algum problema que não importa se o computador é bom ou ruim, nós temos um problema matemático que é a função mesmo que aquele algoritmo representa. Né?
Mas quando você tem alguma solução que ela é factível do ponto de vista matemático, aí sim entra esse problema de às vezes a gente não ter acesso a um computador que poderia prover uma solução melhor, né? Desde que haja uma solução melhor, esse que é o ponto, tá? Nem sempre a gente busca soluções, essa é uma estratégia de computação, nem sempre a gente busca soluções exatas, às vezes a gente pode buscar soluções aproximadas, com algum tipo de técnica, como por exemplo o que o pessoal costuma chamar de heurística, né, que são, digamos assim, chutes bem embasados, já que você não tem, até hoje, por exemplo, uma função matemática que descreve um determinado problema que possa ser resolvido num tempo bom, então você pode ter soluções aproximadas usando heurística. Então até alguém descobrir alguma coisa melhor é o que a gente usa. E aí, tanto para os problemas que não podem ser rodados, digamos assim, em computadores, com tempo bom, ou para aqueles que podem, né, a gente tem o mesmo problema de financiamento, sim, né? Porque o problema de financiamento, ele não escolhe se o seu problema ele é um algoritmo não determinístico, polinomial, ou se o seu algoritmo ele é uma programação dinâmica, alguma coisa do tipo, né? A falta de financiamento vai afetar a todos. E ela realmente existe, infelizmente. É bastante difícil fazer as coisas, e nesse ponto essa ida para a Alemanha ajudou bastante. Até hoje eu tenho acesso aos computadores de lá, então sempre que eu preciso rodar alguma coisa mais pesada, por assim dizer, eu entro em contato com o pessoal lá, aviso, né, que eu vou utilizar para uma determinada aplicação, e eu sempre tive muito boa receptividade quanto à colaboração científica nesse ponto, né, para uso da infraestrutura de lá. Aqui no Brasil a gente tem alguns centros, né, assim, mas mesmo assim, como o financiamento é pouco para você conseguir as coisas, existe filas, né, para você usar. Por exemplo, tem o computador, o Santos Dumont, então beleza, você se inscreve num edital para usar o computador, né. Tem o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, então, de novo, você se inscreve lá, manda e-mail, talvez eles liberem você para usar, né, dependendo se eles julgarem que eles têm recursos suficientes para atender a sua demanda, enfim. Mas, ou seja, o que chateia nisso tudo é você planejar um experimento, né, e não saber se você vai poder executá-lo. Então vamos aproveitar que você tocou aí no assunto da ida para a Alemanha, né? E você já tinha mencionado, né, que o seu grupo aí da biologia molecular eventualmente fazia uns eventos, né, que integrava esse pessoal de Leipzig. E aí, como é que foi? Como é que eles te acharam nisso? Como você que foi atrás? Como é que foi esse processo de ir para lá e explicar para o pessoal o que é esse doutorado sanduíche? Muita gente não sabe como é que funciona isso. Tá bom. Como nós nos achamos, então, para dizer? Tem um evento que é responsabilidade da Sociedade Brasileira de Computação, que acontece desde 2004, salvo engano, chamado Brazilian Symposium on Bioinformatics. Então, esse evento ele acontece anualmente, né, em várias cidades do Brasil, vai rodando o Brasil, e na ocasião esse evento foi em Brasília, né, e o palestrante principal do evento, o keynote speaker, foi o Peter Stadler, lá da Universidade de Leipzig. Então, todo mundo, obviamente, que estava lá na Universidade de Brasília, estava dessa área, né, de bioinformática, estava lá participando do evento. E aí, durante o evento, né, a gente tem também as apresentações de posters, né, que são os trabalhos dos estudantes de pós-graduação. E aí o Peter veio ver o meu pôster, né. Aí eu expliquei tudo para eles, falava inglês assim como como é que chama aquele técnico da seleção lá? Joel Santana, não é? Joel Santana, pronto, esse era o meu inglês da época, né? Então mas eu tinha minha apresentaçãozinha anotada no papel e comecei a repetir para ele lá, né, e tal. Daí a minha professora também chegou e me ajudou e tal, a responder algumas questões que ele tinha. E aí, bom, para minha surpresa, né, falei, esse cara nunca vai dar moral pra gente, né, assim, não sabe nem falar inglês e tal. Mas muito pelo contrário, ele foi super solícito, foi muito paciente e realmente se interessou pelo trabalho, né, tanto que ele me mandou um e-mail depois perguntando outras coisas e tal, e assim, como na troca de e-mail a gente tem um certo tempo para poder ler e traduzir, aí a comunicação melhorou um pouco, né.
E aí a gente começou a fazer coisas juntos ali. Bom, aí foi também um empurrão que eu precisava, né, para aprender inglês direito. Não que eu saiba bem hoje, mas pelo menos eu consigo me comunicar melhor. E aí foi a oportunidade, depois no doutorado, para ir para o doutorado de sanduíche. Que, respondendo essa outra pergunta, o que é o doutorado de sanduíche? É quando você faz uma parte dos seus estudos aqui e outra parte em outro país. Né? Então você pode fazer isso. Aqui no Brasil a gente utiliza essa terminologia, doutorado de sanduíche. Então eu fiz as disciplinas aqui por 2 anos e tal, terminei todas. Aí no 3º ano eu fui para a Alemanha para fazer uma parte do trabalho lá. Né? Você já falava alemão? Só uma pergunta. Ich spreche kein Deutsch. Entschuldigung. Não, eu não falo até hoje, não. Eu decorei 20 frases mais frequentes, tipo obrigado, com licença, desculpa, né? E para perguntas como essa sua. E essa aí, né? Eu não e falo essa aqui, alemão. que eu não falo alemão. Aí eu fui para lá, passei 1 ano e pouquinho lá. Tem uma história engraçada assim também lá, que nesse período que eu fiquei lá, eu comecei a utilizar um software deles lá, né, do grupo de pesquisa deles lá e tal, para fazer as minhas simulações, e eu tentei simular essas coisas por muito tempo, por mais de 6 meses eu tentando fazer, e eu sempre obtendo erros e tal, e não estava conseguindo levar adiante esse negócio. E aí, um dia eu peguei e mandei um e-mail para o Peter, marquei uma reunião com ele, falei, olha, precisa ser uma reunião um pouco mais demorada, porque eu tenho muita coisa para te mostrar que não está dando certo os resultados aqui, né? Daí ele passou uma tarde toda comigo lá, olhou tudo, tal, não sei o quê, olhou todos os códigos, tudo que eu tinha feito, as simulações e tal, e no final eu falei, e aí, Peter? Ele falou, não sei. E eu já estava muito desesperado porque não estava dando certo, né? E aí foi uma montanha-russa, assim, de sentimentos, né? Quando ele falou, não sei, eu falei assim, puxa vida, eu não sou nenhum estúpido, né? Pelo que eu fiz está certo, então. Mas ele não sabe quem vai me ajudar agora, né? Aí eu ficava, não, eu fiz tudo certo, mas não funcionou. Mas não funcionou, enfim, foi uma situação muito engraçada na época. Mas isso é uma coisa que realmente é louvável deles. Eles são muito pragmáticos com esse tipo de coisa, né? Então ele pegou e falou o seguinte, eu não sei. Quem fez essa parte do código do sistema foi o professor Christoph Flan, da Universidade de Viena. Espera um pouquinho. Aí ele pegou, ligou, né? Começou a falar em alemão lá, não sei o quê. Falou um monte de coisa. Aí desligou e falou assim, seguinte, arranja um trem mais barato, noturno, semana que vem você vai para a Universidade de Viena, fica lá com o professor lá, porque foi ele que fez esse código aí, então ele que vai conseguir te ajudar. Estou mandando você para lá inicialmente por 1 mês, se der para resolver em 1 mês, aí você volta, a universidade vai pagar a sua estadia lá, e se não der, aí você me avisa que a gente prorroga. Tá bom. Daí achei um trem lá mais barato, noturno, comprei a passagem, depois eles me ressarciram a passagem e eu fui para Viena, para a Universidade de Viena. A coisa mais legal que aconteceu comigo foi isso, porque eu fiquei no departamento de Química lá da Universidade de Viena, então eu estava num corredor assim, me deram uma sala junto com outros estudantes, uma mesinha numa sala junto com outros estudantes. A sala do professor Flan era do lado da minha, e mais na frente tinha a sala do outro Nobel de Química lá. Então é uma oportunidade assim que eu acho que todo mundo que tiver condições de tentar um doutorado de sanduíche deveria, porque uma coisa que eu jamais sonhei foi ficar no mesmo corredor de alguém que tivesse ganhado um Nobel. Não que eu tenha visto ele lá alguma vez, mas a sala dele e o nome dele estava lá. E isso é uma coisa interessante, né? Porque olha só, você não sabia falar inglês muito bem, você não sabia falar nada de alemão, e mesmo assim você meteu as caras e foi, sabe? E às vezes a gente vê, né, tem muita gente e é normal, né, ter uma insegurança falando assim, não, eu não sou bom o suficiente para nem tentar isso. O que você tem a dizer, assim? Não, isso aí é o pior engano que a pessoa pode ter, né? Obviamente você, em algum momento, vai ter que se esforçar e dedicar para aprender, né? Mas se você tiver o mínimo, o resto você consegue, né? Porque a convivência,
se você vai para um lugar onde todo mundo está falando aquela outra língua, você não tem outra alternativa a não ser escutar gente falando essa língua o tempo todo e tentar falar essa língua, né? Então, a questão não é um caso de capacidade ou não, é um caso de dedicação ou não, né? Capacidade todo mundo tem, isso aí é muito claro para mim hoje, né? Então, se você quer fazer o negócio, então vai, porque a capacidade você tem. Agora, realmente vai precisar, em algum ponto, você pegar firme mesmo e se dedicar, né? Tanto para a língua quanto para o trabalho, né? Em si. Isso que o professor Mendes fala é uma coisa importante, né? É bom também não ter medo antes, tentar se inscrever, falar, entrar em contato. E eu não estou falando isso, claro, só por causa do doutorado sanduíche. Tentar superar um pouco a insegurança de achar que não é bom o suficiente para fazer um PIBIC, não é bom o suficiente para cursar determinado curso de ensino superior e assim por diante, porque com um pouquinho de coragem e um tanto maior de determinação é possível fazer aí um tanto de coisas. Eu vou aproveitar essa história que o Mendes contou também, que tem outra coisa muito interessante que fica muito expressa na sua trajetória, que é a própria noção de interdisciplinariedade, né? Primeiro é informática com biologia, que vira bioinformática. Aí você vai para a universidade em Viena, você vai trabalhar na química, né? Nesse sentido, será que você podia comentar um pouquinho mais, né, da importância do trabalho interdisciplinar nos seus interesses de pesquisa? Olha, para quem trabalha em TI, principalmente na área de desenvolvimento de software, eu acho que essa é uma coisa que é um pouco mais constante. Por quê? Sempre que você vai fazer algum software, você precisa entender tanto quanto, ou talvez até mais, do que aquela pessoa da área, para que o software fique correto, né? Então, se eu vou trabalhar num software de RH, eu tenho que saber, para construir um software para o RH, eu tenho que saber tanto quanto alguém de RH. Né? Então você tem que realmente mergulhar numa área que não é a sua. Então, isso falando pessoalmente. Né? Então, você realmente tem que aprender outra área, tá? Independente do que você vai fazer. Né? No caso de trabalhar com software, com desenvolvimento de software. E essa experiência eu já tinha. Né? Então, isso eu acho que foi um diferencial assim, para eu lidar bem nessa área interdisciplinar. Mas, obviamente, vai ter coisas que eu não domino. Né? Então, a gente precisa realmente saber trabalhar em equipe, porque, e quando eu digo precisar saber trabalhar em equipe, não parece ser uma frase assim, dessas frases feitas, né? Trabalho em equipe, não sei o quê, mas não é realmente uma coisa fácil. Por muitas questões, como, por exemplo, vocabulário, né? O próprio Daniel, no começo da entrevista aqui, falou o que é transcritoma. Então, tem muitas palavras que são do meu dia a dia, da minha área, que eu falo, e alguma outra pessoa que não é daquela área, com a qual eu tenho que trabalhar, não vai compreender de imediato, e vice-versa. Então, precisa ter um pouco de paciência, né, para explicar as coisas uns para os outros, e isso requer realmente algum traquejo, alguma habilidade social. Então você precisa realmente ter, além das suas qualidades técnicas, precisa ter o que a gente chama hoje de soft skills, né? A gente tem que ter um pouco de eu não sei, talvez acho que a palavra português que melhor descreveria isso seria traquejo mesmo, né? Acho que é por aí. Você já mencionou aí essa questão dos computadores, né, esse pragmatismo e essa facilidade para, vai lá, viaja para Viena, depois a gente ressarce. Além dessas questões, assim, o que mais que você pode mencionar aqui para a gente das coisas que você sente falta de lá, que foi bom, né, ter ido nessa parte do doutorado para a Alemanha? Ou da questão acadêmica ou da questão de vida mesmo? Vou falar dos dois, então. Pessoalmente, eu gosto muito de lá por causa do tipo de organização. Né? É muito bem estruturada a sociedade lá, digamos assim, né? Em alguns, digo culturalmente falando. Por exemplo, horário das coisas e tal, funciona muito bem.
né? Eu não preciso, por exemplo, eu não precisava lá ir para a parada de ônibus. Se eu sei que o meu ônibus vai chegar no meu trabalho demora 5 minutos da minha casa até o meu trabalho, eu não preciso chegar lá 1 hora antes para esperar o ônibus, porque eu não sei se ele vai atrasar ou se eu tenho que pegar um outro antes, né? Não, basta eu chegar lá 6 minutos antes, porque 5 minutos antes o ônibus vai passar, né? Ele vai passar na hora e vai chegar na hora. Então, esse tipo de coisa poupa muito do seu tempo pessoal. Então, essa 1 hora que eu teria que acordar, provavelmente outra hora mais cedo para chegar lá 1 hora mais cedo na parada, né? Então, são 2 horas do meu dia, do meu trabalho ou do meu lazer, que estavam sendo tiradas de mim, né? E lá não acontece. Então, essas 2 horas eu poderia aproveitar, mesmo que fosse para dormir 1 hora a mais, eu poderia. Eu não precisaria acordar 1 hora mais cedo só por causa disso. Então, essa questão é muito de organização da sociedade, né? O jeito que o lixo é tratado, isso eu trouxe para cá. Hoje em dia a gente faz essa separação em casa, né? Mesmo que quando eu coloco lá fora o lixeiro joga tudo junto no caminhão, não importa, eu estou fazendo assim, né? Porque eu gostei disso, eu gosto do jeito que as coisas eram organizadas lá. Então, pessoalmente, eu gosto disso. E para a área acadêmica, realmente, como eu disse, assim, diferente daqui, a gente tem, digamos que eles tenham essa visão de que ciência e tecnologia são impulsionadores, sim, do desenvolvimento do país, né? Então, eles merecem, a ciência e a tecnologia, elas merecem a importância que elas têm para o futuro, né? Normalmente, os resultados de ciência e tecnologia não são resultados a curto prazo. Mas, se você pensa na sociedade, no bem comum, né, esses resultados eles virão, né? Tanto que, se a gente pensa hoje em marcas, né? Vamos falar, fala qualquer equipamento, por exemplo, um carro. Qual foi o primeiro carro? Sei lá, BMW. Mercedes-Benz. Mercedes, eu ia chutar um alemão, chutei BMW. Então, mas é um alemão, beleza? Ah, tá. E o pneu que vai no carro? Dunlop. Também é alemão. Então, não é que os alemães são melhores, é que os alemães dão importância a coisas que podem dar um futuro muito promissor para o país, e não só para uma pessoa, né? Então tem uma mentalidade coletiva. Isso realmente faz diferença em termos de ciência, porque isso respinga, né, respalda na valorização das ciências. Ainda sobre esse doutorado de sanduíche, nesse tempo que você foi para lá, 1 ano e meio, você estava casado e com uma filha, né? Como é que foi isso para você, ter que se afastar da família por tanto tempo, e como é que foi para elas também? Daniel, esse não era o plano inicial, tanto que no começo elas foram junto comigo, né? A Ana Clara largou a escola aqui, a minha esposa pediu licença do trabalho dela e fomos para lá, né? Então estávamos lá, já tínhamos entrado com toda a documentação e estávamos aguardando chegar já as identidades dela para a Ana Clara poder se matricular na escola lá e tudo. Daí, no meio do caminho, saiu uma convocação para um concurso que a minha esposa tinha feito aqui no Brasil. E aí eu falei, agora você decide, você quer ir ou quer ficar, né? Eu tenho que ficar. Daí ela voltou, né, para assumir o concurso. Ela decidiu voltar para assumir o concurso. E aí foi a vez da Ana Clara escolher. Você quer ficar aqui com o papai ou quer ir com a mamãe? Mas ela falou, não, acho que eu não consigo ficar longe da mãe, então ela veio também, né? Tá? Poderia ter ficado, mas não ficou. E aí voltaram, né? Assim, no começo foi muito ruim, né? Foi um chororô danado. Mas aí depois o trabalho consumiu tanto que a gente acabou meio que ficando meio anestesiado, assim, postergando os sentimentos mesmo. Mas quando eu voltei também foi bom. Elas foram para lá, passaram um tempo, foi legal. A experiência foi válida, né? Mas como tudo tem que ser difícil pra gente, teve mais essa. Outra pergunta que eu tinha considerando que lá no começo da entrevista você falou que se precisasse se definir, talvez ser um bioinformata fosse a melhor definição. Queria perguntar um pouco, que pode ajudar, né, quem está nos ouvindo, quais são as possibilidades de atuação profissional de um bioinformata, e que conselhos você daria, né, por exemplo, para os nossos alunos que estão te ouvindo e ficaram entusiasmados com essa área de pesquisa,
Que conselhos você daria para eles para seguir essa profissão? Bom, o primeiro de todos é aprender inglês, porque é uma profissão que ela é bastante mais difundida fora do Brasil do que aqui, né? Então, eu estou numa posição confortável porque eu estou como servidor público e tal, né? Mas caso não fosse, certamente eu não estaria trabalhando aqui no Brasil. E para isso, o inglês é fundamental, né? Então, se a pessoa quer realmente levar à frente uma carreira nessa área de bioinformática, eu acho que ela deveria já pensar que essa carreira vai ser uma carreira internacional. E aí sim, as oportunidades são realmente muito, muito vastas, né? A gente tem eu sigo por exemplo, alguns perfis no Twitter, e um deles é o EMBL, que é o Laboratório Europeu de Biologia Molecular. Então, todo santo dia tem 2 ou 3 vagas lá para bioinformática. E paga-se muito bem. Inclusive, eu já pensei em pedir licença do IF e trabalhar lá, tá? Mas não vai acontecer por enquanto, não. Mas, então, o conselho seria esse. Olha, é uma carreira que vale muito a pena do ponto de vista financeiro e também para quem gosta, né? Que é o meu caso. Eu me sinto realizado profissionalmente também. Mas é uma carreira predominantemente internacional, exceto se você estiver na área acadêmica. Aí realmente você pode ter alguma chance aqui no Brasil. Mas fora isso é bastante complicado. O Brasil ainda não tem trabalhos assim para bioinformática, exceto bolsas de doutorado, pós-doutorado, enfim, na área acadêmica. Tá? Pode falar, Mariana. Não, eu só ia perguntar se você sugere fazer informática como curso de graduação ou ciências biológicas, ou tanto faz. É possível fazer qualquer um dos caminhos, ou então se tem que fazer as 2 graduações, que nem você fez. Não, eu acho que se a pessoa está interessada em bioinformática hoje, acho que o caminho menos traumático seria a pessoa fazer realmente biologia e depois aprender a programar. Até porque hoje a gente tem uma série de cursos, de acesso a cursos online, até mesmo de universidades renomadas, como MIT, não sei o quê. Então você tem esses cursos tudo online, aí, nessas plataformas, como é o caso de Coursera ou coisas do tipo, né? E, inclusive tem cursos muito de programação, de bioinformática, bastante direcionados, né? Então, como eu disse, acho que o trauma é menor se você for um biólogo que vai aprender computação suficiente para resolver os seus problemas, do que se você é um cientista da computação que em algum momento precisa aprender toda a biologia molecular de um monte de coisas, né? Então é bastante mais complicado, eu acho, esse caso. Você diria então que, nesse sentido, para trabalhar nisso você precisa saber praticamente tudo da biologia, mas coisas específicas da computação, né? Então o curso da computação, de informática e tal, ia abrangir coisas que não seriam utilizadas nesse tipo de trabalho? Essa resposta que eu dei ela é bastante pessoal, Daniel, porque, assim, não que você precisa aprender tudo da biologia, não. Você pode até ser um bioinformata que está especializado, por exemplo, em RNAs de interferência. Beleza, mas aí você diminui muito o seu campo de atuação, né? Que aqui no Brasil já é pouco, então acho que ficaria bastante difícil assim, você conseguir se dar bem se você é muito afunilado, assim, né? Muito específico o seu campo de atuação. Eu, por exemplo, às vezes eu trabalho com projetos bastante distintos. Antes da gente começar a entrevista hoje aqui, eu estava terminando uma identificação de bactérias que infectam peixes lá na Amazônia. O pessoal da UFAM, de novo, me mandou mais um trabalhinho lá. Então, lá eles têm tanques de matrinchã, de pacu e de pirarucu, e esses tanques os peixes estavam ficando doentes, né, dando febre e tal, um monte de coisa. E aí eles fizeram coletas dos intestinos dos peixes e tudo mais lá, e isolaram as bactérias e me mandaram para identificar. Então eu estava fazendo isso agora há pouco. Então, veja que não tem nada a ver com as coisas que eu tinha feito antes, né? Anteontem eu estava outro trabalho com a colega da UNB, a professora Marlene, que aí ela isolou um monte de bactérias do solo
do Cerrado também, e aí tem 2 lá que a gente encontrou que tem metabólitos secundários de bastante interesse para a agricultura, por exemplo, porque eles inibem, pela literatura a gente viu que eles inibem nematóides. Então tem duas bactérias lá, 2 bacilos velezenses, aliás, que a gente fez, eu apliquei as mesmas técnicas de procurar no genoma por potenciais produção de metabólitos secundários, e aí achamos esses 2 que têm um monte de metabólitos que são inibidores de nematóides, né? Então, sei lá, daqui a pouco tem mais uma soja transgênica aí, né? A gente pode pegar os genes lá dessas bactérias e enfiar na soja, e aí a própria soja passa a produzir esses mesmos metabólitos que inibem os nematóides na raiz. É a primeira coisa que eu pensei, assim, né? Mas sei lá se vai dar certo também. É tudo exploratório por enquanto, né? E para chegar nisso que eu estou falando, se chegar, vai ser aí 5 a 10 anos de pesquisa. Mas as possibilidades são muito grandes e eu não costumo, digamos assim, escolher muito, né? Se eu acho o negócio interessante, eu vou. Para mim, biologia tanto faz. Se é da copaíba, do fungo, ou dessas bactérias de peixe, ou o último trabalho que publiquei que era sobre o barbeiro, né? Então, cada bicho, a biologia é totalmente diferente, então, se eu ficar escolhendo muito, funilar muito o trabalho, sou especialista só em RNA de interferência, então, acho que fica mais difícil. Massa. Aproveitando essa deixa que você já colocou aí, eu quero, talvez, explorar um pouco mais as consequências, talvez, éticas disso tudo. Eu sei que a sua área, né, é mais na parte da decodificação da coisa, identificar o que pode ser feito ali, né? Você não está de fato fazendo. Você falou aí de criar essa soja, não é você que está lá alterando o negócio. Mas no fim das contas, você está fazendo parte desse processo. E aí, do que você descreveu para a gente tem agora, né, com esse poder de identificar, de mapear, né, de fazer a transcrição. Isso. A gente tem esse poder de, né, identificar tudo que aquele organismo produz e as várias reações que ele pode fazer aquilo ali e modificar aquilo. Então saber, se eu tirar esse gene ele deixa de produzir tal coisa, se eu enfiar tal gene ali ele pode passar a produzir tal coisa e tal. Então a gente, né, abre um potencial de criação e de manipulação, né, de organismos assim, sem precedentes, né? Tanto que já ouvi muito papo aí de que a gente está na era da biotecnologia. Né? A gente já teve a era da mecânica, a era da informática e agora nós estamos entrando na era da biotecnologia. Como é que você vê isso? Você acha que é tipo assim, bora o que der deu, o que puder a gente fazer para tipo, aumentar a nossa qualidade de vida, vamos fazer? Ou você vê problemas talvez ambientais, éticos nisso tudo? Né? Porque a gente está mexendo com um organismo que faz parte de uma cadeia, né? Então a gente pode estar pensando só no lucro imediato ali, ou no impacto imediato para aquele nosso interesse ali, mas talvez tenha um impacto maior que a gente não está vendo no primeiro momento. Como é que você vê essa coisa toda? Tem muitas preocupações envolvidas, sim, Daniel. No meu trabalho, como ele é todo em sílico, a história é bastante diferente porque não afeta em nada o meio ambiente, né? Mas isso, por exemplo, pode dar algumas pistas já para que sejam feitos apenas experimentos, né, que potencialmente não trariam grandes problemas para o meio ambiente. O que seria diferente se eu tivesse que testar um monte de coisas sem fazer simulação computacional antes, né? Então eu poderia testar todas as possibilidades, inclusive aquelas que, antes de conhecer na simulação computacional, eu não saberia que aquela possibilidade, por exemplo, era danosa de alguma maneira. Né? Então eu posso fazer uma simulação computacional e ver, olha, essa aqui tem algum potencial danoso. Né? Mas aí, quando sai desse ponto, aí a decisão já é um assunto mais da Mariana, né? Que é da sociologia, digamos assim, né? Das relações da sociedade mesmo. Porque aí é uma decisão do pesquisador ou do financiador do pesquisador se, mesmo sabendo que existe um potencial dano, se vai seguir em frente com aquilo ou não, né? Em nome de alguma bandeira, digamos assim, tá? Mas tem outras coisas que estão envolvidas também e que são igualmente preocupantes, de novo, num nível de sociedade, que não necessariamente envolvem nem sequer o meio ambiente, mas
Exemplo, todo mundo sabe, né, que assim, recentemente, ou não tão recentemente assim, por exemplo, a Angelina Jolie fez um mapeamento lá e ela descobriu que ela tinha alguns marcadores de câncer de mama. Daí o que ela fez foi lá e tirou a mama. Beleza. Agora, imagine, por exemplo, que daqui a pouco os planos de saúde comecem se você faz exige de você um mapeamento genético, se você tem uma predisposição para uma determinada doença, o seu plano de saúde é mais caro do que o outro que não tem. É justo? Pois é. Pois é, então. Tem coisas que não necessariamente tem a ver com destruir ou ajudar o meio ambiente, ou interferir de alguma maneira no meio ambiente, né? Mas podem ter algum impacto na nossa vida pessoal mesmo, né? Inclusive financeira, né? E é o tipo de discussão que tem acontecido, sim, em vários fóruns, né? Mas não só na biologia, mas outras tecnologias, um monte de inteligência artificial, então, é um negócio que tem causado um monte de discussão, né? Tem trazido à tona vários dilemas que são muito antigos, né? Com essa velha escolha de Sofia, esse tipo de coisa. Por exemplo, se você faz um carro autônomo, certo? E aí, de repente, esse carro está lá dirigindo sozinho, e aí um moleque está jogando bola e entra na frente do carro. No sentido contrário, está vindo um caminhão. O que o carro tem que fazer? Atropelar o moleque e salva o dono do carro, que está lá, não está com a mão no volante. Ou vai jogar o carro para o outro lado e bater no caminhão, salva o moleque, mas mata o dono do carro. Tá, aí beleza. Qualquer das duas coisas que acontecer, né, se a inteligência artificial tomar a decisão por uma coisa ou por outra, alguém vai tentar responsabilizar alguém por isso, né? Vai ser a empresa que fabricou o carro, vai ser o programador que colocou o código assim para decidir, né? Então você tem um monte de dilemas desse tipo que vão surgir sempre que você tem alguma inovação, né? Então a gente está sempre empurrando as barreiras, né, do conhecimento, mas cada vez que você empurra a barreira do conhecimento um pouquinho, alguma questão vai aparecer sempre, né? E às vezes elas são questões bastante sérias que de alguma maneira fazem com que aquele avanço então se retraia por algum tempo até que as coisas estejam mais claras, né? É o caso, por exemplo, da gente aquele cara da China lá, né, de fazer mudanças genéticas em feto. Então, isso é o tipo da coisa que não é aceitável, né? Mas não sei se daqui a 100 anos, de repente, depois de muita discussão, as pessoas de 100 anos daqui para frente vão achar que de alguma maneira é aceitável esse tipo de manipulação genética em humanos, né? Hoje em dia não se pode fazer manipulação genética nenhuma em humanos. Então, mas, por exemplo, manipulação da soja eu posso, né? A soja não é humana, então eu posso. Não sei se lá na frente a gente vai poder também. Para mim é tudo mais um grande ponto de interrogação. Mendes, então para a gente ir encaminhando para o final, assim, você narrou bem para a gente o que você fez no mestrado e no doutorado. E até mencionou alguns trabalhos que você está atuando atualmente. Então, para detalhar um pouquinho esses trabalhos atuais, e assim, eles estão sendo feitos junto com o pessoal do IFG, se os alunos quiserem ingressar nesses projetos, como é que é isso? Você está recebendo alunos de qual curso, né? Do dados, ou da biologia, ou da biotecnologia? Como é que está esse seu envolvimento com a pesquisa no IFG e fora dela? Tá. No IFG, Daniel, eu sigo fazendo acho que eu não tenho muito essa separação, digamos assim, o que eu estou fazendo no IFG e o que eu estou fazendo fora dele, né? Eu simplesmente o pessoal aparece com a demanda e se eu achar que eu consigo dar uma resposta para essa demanda, se eu achar ela legal, se eu achar legal e se eu achar que eu consigo fazer, né, eu aceito e a gente começa a fazer alguma parceria, né, para alguma análise. E aí, sempre que eu posso envolver um estudante do IFG nessa análise, eu faço isso também, através de PIBIC, etc. Né? Então, aí precisa ser aluno do TADES? Precisa ser aluno de onde? Não, eu já tive aluno de PIBIC do TADES, da biologia, da biotecnologia. Né? Então, basta o aluno querer fazer. Se é da biologia, eu ensino a programar, ou da biotecnologia, eu ensino a programar, se for o caso de programar. Né? Se é do TADES, eu ensino o que precisar de biologia. Então, a gente tem feito coisas sem precisar de muita separação do que é
do IFG, o que não é do IFG, né? Esses dados que eu tenho trabalhado pelo menos os dados biológicos junto com a UNB, com a UFAM, com o pessoal da Alemanha ainda, algumas coisas. E mais recentemente um estudante me procurou há 2 anos atrás para fazer um TCC na área de inteligência artificial. Bom, eu não sabia quase nada de inteligência artificial na época, agora eu sei pouco, mas eu estava querendo aprender também. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos aprender junto. Eu te oriento, mas vai ser assim, eu vou aprender na segunda para te ensinar na terça. E aí eu comecei a trabalhar com inteligência artificial também, né? E aí depois de um tempo surgiu uma outra oportunidade com o pessoal da Fiocruz, que foi a partir do abril do ano passado, mais ou menos. Então eu tenho trabalhado com a Fiocruz. E aí outro órgão público entrou nessa parceria agora, que foi o IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Então, se você olhar, por exemplo, o repositório de teses e dissertações do IFG é desenvolvido pelo IBICT, esse tipo de trabalho eles fazem, né? Então, eu tenho trabalhado na Fiocruz no observatório. Se alguém quiser olhar, é observatório.fiocruz.br. Então, a gente tem feito indicadores da Fiocruz, indicadores de produção científica, de patentes, de financiamento de pesquisa e de pessoal na Fiocruz. Então, isso às vezes demanda um pouco de tratamento dessa informação e alguma descoberta, né? E aí eu tenho aplicado algumas técnicas de inteligência artificial lá. E aí, por exemplo, tenho atualmente um bolsista de PIBIT, trabalhando com isso, né? Ele então está fazendo um pedacinho desse trabalho, que é reconhecimento dos nomes de instituições em publicações. Então, quando você pega um artigo, ao invés de você ficar lendo o PDF para saber de onde que é a instituição que publicou, ele tem então um robô que lê o artigo e diz, olha, as instituições envolvidas nessa publicação são instituições A, B e C. E aí, no caso, a ideia é identificar quando é que a Fiocruz está envolvida em alguma publicação, né? Para a gente fazer esse mapeamento. Então, isso envolveu o processamento de texto. Outro trabalho que aconteceu no ano passado, já foi defendido, foi reconhecimento de imagem, né? Então, a gente pegou imagens de sangue, né, coletadas de sangue, e identificar glóbulos brancos, né? De quais glóbulos brancos a gente estava falando, se era leucócito, se era linfócito, se era basófilo. Então, a gente fez um modelo a partir de um banco de imagens de sangue em microscópio. E aí a ideia é que a ideia desse trabalho é, no final das contas, a gente construir um outro banco de dados agora de leucócitos, linfócitos também e tal, só que com alguma patologia, para a gente tentar diferenciar os saudáveis dos não saudáveis, né? E aí, nesse caso, agora estamos esperando uma parceria com algum laboratório que possa nos ceder anonimamente as imagens de glóbulos brancos com alguma patologia. Deixa eu aproveitar e tirar uma curiosidade, já que Mendes mencionou da minha área, né, de sociologia. No seu lado, na sua descrição, você menciona que tem diversos interesses de pesquisa, e essa entrevista mostra isso, né, seu trânsito por várias temáticas, e você diz que talvez algo que organize esses interesses seja a ideia de uso de tecnologia da informação para solucionar problemas biológicos, sociais e de negócios. Daí eu, talvez, como cientista social, fiquei um pouco curiosa para saber sobre problemas biológicos, falamos bastante, né? Mas sobre problemas de negócios ou problemas sociais, menos. Quer contar para a gente, assim, um exemplo só para a gente ver, para além da biologia, com que você está trabalhando? Uhum. Tá, então assim, quando eu digo sociais e de negócios, acho que o que eu quis dizer, digamos, vamos dar o exemplo, esse próprio trabalho do Observatório da Fiocruz, né? Então, como a gente fez esse levantamento e você tem um dashboard onde você consegue ver ali, por exemplo, todo o perfil dos servidores da Fiocruz, né? Quando que ele entrou, quando que ele saiu, como foi a trajetória dele, em algum momento ele mudou de unidade na Fiocruz, em algum momento, e qual que é a escolaridade dessa pessoa, se é um homem ou se é uma mulher, né? Qual que é o gênero dessa pessoa. Então,
a gente então gera um tipo de conhecimento para a Fiocruz que pode orientar as próprias políticas públicas deles, né? A partir do momento que, de repente, vem lá que, olha, nós temos um quantitativo muito pequeno de mulheres, né? Então a gente tem que fazer, por exemplo, ou melhor, um quantitativo muito pequeno de mulheres negras. Então, a gente tem que fazer aqui algum mecanismo para inserção dessa parcela da sociedade nos nossos quadros, né? Então, quando eu digo que é para solucionar problemas sociais, então, de certa forma, gerar algum conhecimento que possa, então, ajudar os tomadores de decisão, né? Não que a tecnologia da informação vai interferir diretamente naquele problema, né? Isso aí só as redes sociais que estão fazendo mesmo. Mas assim, o que eu digo com isso é gerar então dados, né? Dados que tenham algum valor para o gestor. E aí esse valor ele pode ser um valor social, né? Ou pode ser um valor para o negócio mesmo, né? E aí, nesse caso, eu até vejo, inclusive, a interseção com a biologia mesmo, né? Se em algum momento o que a gente descobre que tem algum potencial biotecnológico, então isso tem também um valor de negócio, né? A gente pode, sei lá, depositar uma patente aqui no IFG, e essa patente, se alguém pode se interessar por usar essa descoberta, e aí, como tem a patente, essa pessoa precisa pedir autorização, e o IFG pode eventualmente cobrar por isso, né? Então são coisas que o meu trabalho eu vejo que ele pode proporcionar. Por isso eu digo que seria para resolver problemas biológicos, sociais e de negócios. Massa. Bom, estamos indo para o fim então da entrevista. Eu gostei muito, aprendi muito aí sobre o trabalho do meu colega Mendes, que tem, né, muita aplicação e muita coisa interessante. Se você é aluno, né, que está ouvindo, estudantes que estejam ouvindo aí, se interessaram, entre em contato, né, com ele. Posso falar para eles irem atrás de você, Mendes, se precisar? Pode sim. Tem um e-mail lá no site do IFG, no site dos docentes lá, tem tudo lá. E aí, a gente sempre encerra as entrevistas com um pedido de dicas culturais. Então, o que você tem, o que você pode sugerir para os estudantes, para as pessoas, né, em geral, que estejam ouvindo a gente? Pode ser relacionado à sua área de trabalho ou não. Pode ser um filme que você gostou e você quer recomendar, pode ser um jogo de videogame, uma música, um disco novo do seu grupo de funk favorito. O que você quiser, Mendes, recomendar, fique à vontade. Tá, eu gosto de coisas bastante mais velhas, né? Então, talvez não seja muito interessante visualmente para os dias de hoje, mas eu gosto muito de Star Trek, né? E eu gosto de Star Trek porque tem uma pegada mesmo de exploração, né, de científica. Então, vamos dizer, apesar de acontecerem conflitos, né, a ideia é você explorar novos mundos e fazer amizades com novas sociedades, com novas culturas, com novas raças, né. Então, é um negócio bastante, se você pensar assim, do ponto de vista social mesmo, é bastante apelativo para que a gente aprenda a conviver com as diferenças, né? Então, se a gente olhar para o Star Trek desde o começo que você está assistindo, para você aprender a lidar com coisas diferentes, com pessoas, com raças diferentes, né? A diversidade é o que a gente tem de mais rico, né? Então, eu acho que se alguém tem curiosidade para ver coisa velha, Star Trek é muito legal nesse ponto. E você recomenda os novos? Também, sim. Os novos, sim. Mas acho que só faz sentido ver se você assistir alguma coisa dos anteriores, né? Pelo menos os filmes, que os filmes já têm uma imagem um pouco mais legal. Bom, então é isso. Estamos chegando ao final. Agradecer enormemente a participação do nosso querido Valdeir Mendes. Agradecer também a participação da minha colega Mariana Toledo. E aí eu deixo para vocês se despedirem. E valeu, pessoal. Abraço. Tchau, gente. Foi um grande prazer estar aqui, não agora como entrevistada, mas como entrevistadora. Gostei tanto do projeto que resolvi entrar nele também. E agradecer enormemente a presença do Mendes, que tem uma trajetória de pesquisa e de ensino tão rica no nosso instituto.
Valeu, da minha parte também eu só tenho que agradecer, é sempre legal conversar sobre ciência e se eu conseguir convencer alguma pessoa aqui a ir para essa área, já fico feliz. Obrigado, Daniel, obrigado, Mariana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/ciência feita aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.